Muito amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. É motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, poder servir ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Amém? Ainda de pé, peço que todos aqueles que podem abrem sua Bíblia em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Aleluia, Jesus. João 1, não é carta, é João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém. João 1, versículo 35. O título diz assim: Os primeiros apóstolos de Jesus. Podemos ler? Glórias a Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em prol desta palavra e logo após estaremos continuando a leitura. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te dou graças, meu Deus, meu Pai, por poder estar em tua casa, poder trazer a tua palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus. E mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados, por minhas fraquezas, minhas falhas, Senhor. E peço pela tua infinita misericórdia que o Senhor venha falar mais uma vez, Senhor, agora, através de tua palavra, Senhor, a tua igreja, Senhor. Não aquilo que queremos, meu Deus, meu Pai, mas que necessitamos nessa noite, Senhor. Eis-me aqui como o teu servo, meu Deus, meu Pai. Fala que o teu servo ouve, meu Deus, meu Pai. Me faz, meu Deus, meu Pai, te peço pela tua infinita misericórdia. Me faz passar da melhor forma a tua palavra para a tua igreja, Senhor. Para que todos compreendam, meu Deus, meu Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, tira os impedimentos agora, Senhor, para que venhamos guardar a tua palavra na tábua do nosso coração. É o que eu te peço, meu Deus, meu Pai, me dá graça, Senhor, porque eu sou necessitado de Ti, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, porque eu sei que nada sou, meu Deus, meu Pai, sei que sou pó, sou cinza, Senhor, e eu necessito da Tua presença, da Tua misericórdia, Senhor. Fala mais uma vez, meu Deus, meu Pai, com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Fala aos nossos corações, meu Deus, meu Pai, que nossos ouvidos venham estar, meu Deus, meu Pai, atentos à Tua voz, Senhor. Que nossos olhos possam ver, meu Deus, meu Pai, a Tua glória, a Tua presença sendo manifesta, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, e te louvo, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo da verdade. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Continuando aqui a leitura no versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras ou onde assistes? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e
dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esse texto ao qual nós lemos, é claro que lemos aqui que Jesus ele encontra alguns daqueles homens que seriam mais tarde os seus discípulos. Deus abençoe. Glórias a Deus. E a Bíblia vai narrar aqui, quando Jesus encontra estes homens, e não somente encontra esses homens, mas dá promessas para esses homens, fala algo maravilhoso para esses homens, diz algo que eles mesmos não sabiam, e trouxe profecias, chamadas hoje nós conhecemos como revelações, como Jesus quando disse para Natanael que ele era verdadeiramente um cristão de verdade, verdadeiramente um judeu. Glórias a Deus. E é interessante essa passagem, e eu queria dizer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito dessa passagem. No versículo 38 diz algo muito interessante. Vou voltar no 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. É interessante essa passagem, essa palavra, onde que João chega e vê Jesus e fala a respeito de Jesus e dá testemunho de Jesus e fala que ele é o Cordeiro de Deus. É interessante porque os discípulos ouvem de João Batista e eles começam a ouvir de Jesus e vai até Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 38: e Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Glórias a Deus. Tem pessoas que chegam a Jesus, irmãos, porque talvez ouve falar de Jesus por meio de alguém. Talvez você chegou a Jesus porque alguém, talvez o seu vizinho, amigo, alguém próximo, parente, ou você ouviu falar de Jesus por meio de uma pessoa que você acabou de conhecer. E a Bíblia diz que ele fala e dá testemunho de Jesus, e eles ficam curiosos, eles falam: não, eu tenho que seguir esse homem. A Bíblia não diz dessa forma, é tradução minha, irmãos, mas eles vão até Jesus e começam a seguir a Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus vira e fala com esses dois discípulos: que buscais? E nessa noite eu quero perguntar da mesma forma que Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês buscais? O que você busca em Jesus? É certo que tem pessoas que buscam em Jesus um carro novo, é certo que tem pessoas que buscam em Jesus uma casa, é certo que tem pessoas que vai até Jesus e buscam em Jesus um namorado, talvez um esposo, uma esposa. É certo que pessoas vão até Jesus e buscam algo para si própria, como muitas das vezes paz de espírito, que muitas das vezes as pessoas não têm, e elas não sabem o que é. Então ela vai até Jesus e busca a Jesus dessa forma. Glórias a Deus. Contando um breve testemunho, nós evangelizando aqui, e Jesus ele deu a graça dele a nós para falar do amor dele à noite, e pela infinita misericórdia, irmão, teve pessoas que abriram as portas e disseram: nossa, eu estava orando aqui a Deus e pedindo a misericórdia de Deus, e Deus enviou vocês. Tem pessoas que na casa mesmo estão buscando a Deus porque sente a falta dele. Mas e vocês, o que busca de Jesus? E vocês, o que buscam em Jesus? É certo que quando Jesus, pela sua infinita misericórdia, falou comigo, irmãos, eu era uma pessoa, um jovem, eu era um jovem que não era feliz, eu era um jovem que o diabo tinha tentado muito, dizer, nossa, né, da Bahia principalmente, o diabo ficava falando ao meu ouvido e dizendo coisas que não agradavam a Deus e que era mentira, mas naquele exato momento ao qual eu me encontrava, parecia ser verdade, e o diabo falava ao meu ouvido: olha,
a tua família não te ama. Olha, o melhor que você tem a fazer porque você é perturbado, porque realmente eu era perturbado, eu não conseguia dormir direito. E todas as vezes que eu dormia, eu tinha sonhos, pesadelos, ao ponto de cair da cama e acordar com aquele susto. Tinha medo, muito medo do escuro, muito medo de muitas coisas. Eu não conseguia sair e ficar só. Todas as vezes que eu ficava só era motivo de acontecer algo para que eu viesse ficar com medo e perturbado. Eu não conhecia Jesus. Na verdade, eu conhecia Jesus não desta forma que eu conheço hoje, mas eu conhecia Jesus somente de ouvir falar. Eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz. Eu sabia que Jesus era o Filho de Deus. Eu sabia que Jesus, a história contava sobre Jesus. Eu ia para a igreja, porém eu não conhecia Jesus ainda. Só que certo dia, engraçado, como a palavra do Senhor diz, eu não busquei a Jesus. Foi o contrário, Jesus foi até mim pela sua infinita misericórdia. E aqui nesse texto diz a mesma coisa. Existem pessoas que buscam a Jesus. Existem pessoas que Jesus vai até ela. Glórias a Deus. E pela sua infinita misericórdia, Jesus ele me alcançou. Ele usou alguém pela infinita misericórdia dele para falar do amor dele. Eu ouvi porque eu conhecia, eu gostava dessa pessoa, mas se não ouvia, porque eu tinha raiva de crente mesmo, raiva de crente por causa de certas situações da minha vida. E a infinita misericórdia de Deus foi tão grande que Deus usou esse meu primo para falar do amor dele. E ele falou assim: olha, Renan, vamos ler a palavra? Eu olhei e pensei comigo, mais de 2000 anos essa Bíblia foi escrita, não vai falar nada mais do que... é simplesmente um livro. Porém eu era da igreja, só que da igreja católica. Não estou criticando o ministério, igrejas, nada do tipo, irmãos. Mas eu não li a palavra do Senhor. Não como hoje, não tinha intimidade com Deus como tenho hoje pela infinita misericórdia dele. E ali ele falou: vamos ler a palavra. Eu falei: tudo bem, 2000 anos dessa Bíblia, o que vai dizer aí que vai fazer algo na minha vida? E quando ele abriu a Bíblia, orou antes e abriu a Bíblia e falou aquilo que estava escrito, ele falou toda a minha vida. E ali naquele primeiro momento o Senhor já me fez promessa, porque quando Deus ele te chama, quando você chega a Deus pela infinita misericórdia dele, ele te faz promessas. E ele fez promessa para mim ali naquela mesma noite, irmãos. Quando foi no outro dia, eu já estava com um coração diferente. E pela infinita misericórdia de Deus, eu ouvi a outra voz, que é a do diabo também. Eu não somente ouvia a Deus, antes eu ouvia o diabo porque ele me perturbava. Mas eu ouvi a voz de Deus e no outro dia eu ouvi a voz do diabo. Enquanto eu louvava ao Senhor, enquanto eu estava ali louvando ao Senhor e sentindo algo muito bom, o diabo foi ter comigo e falou comigo, falou: liga a televisão. Eu estava no sofá deitado, ouvindo o louvor de manhã cedo e gostando muito do louvor, sentindo aquela coisa boa quando você ouve o louvor, porque o louvor toca no coração. E ali o diabo veio e falou assim: olha, liga a televisão. Eu não entendi o que o diabo queria tirar a minha concentração ali do louvor, aquela comunhão que eu poderia chegar a estar com Deus. Ele falou comigo: liga a televisão. Eu olhei para um lado, para o outro. Eu não vi ninguém. E eu perguntei a mim mesmo: quem falou comigo? Quem foi essa voz que falou comigo? E eu continuei louvando e comecei a sentir calafrios e medo. E aí depois o diabo falou novamente: liga a televisão. E ali eu olhei de novo e falei: nossa, mas não tem ninguém aqui? Quem está falando comigo? E veio um vento frio e um calafrio e muito medo. Eu estava me arrepiando. E ali eu continuei cantando louvor. Eu não gostava, numa noite eu não gostava do louvor. No outro dia eu comecei a gostar, comecei a ouvir louvores que antigamente me irritavam, não me irritam mais. E ali, pela terceira vez, eu ouvi a voz do diabo, só que dessa vez mais grossa e com um tom mais bravo: liga agora a televisão. Eu peguei e liguei a televisão com medo. Liguei, estava passando no jornal, lembro até hoje. Depois desliguei e continuei cantando louvor. Aí meu tio chegou, eu estava sozinho na casa. E ali eu não entendi o porquê daquilo. E mais para frente eu fui entender o que o Senhor estava fazendo em minha vida. Porque eu tive um início de depressão. Não sei se alguém aqui conhece ou sabe o que é, mas acredito que todos conhecem e sabem. Eu ia para a escola, eu lembro que eu ia para a escola, eu era a pessoa mais feliz, mas quando eu voltava, quando eu estava só, eu era a pessoa mais triste do mundo. Eu sofria muito nesse ponto e o Senhor, pela misericórdia, me alcançou, como a palavra do Senhor diz, que nós não amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro, por isso que Ele nos chamou à presença dEle. Voltando aqui para a palavra, irmãos, que buscais? O que você busca para o Senhor? O que você busca de Deus? O que você busca de Jesus? Talvez você veio nesta noite e não colocou nada, um propósito,
com Deus, fala, eu só vou visitar a igreja para ver como que é. Mas talvez você veio no seu coração e falando com Deus e buscando algo do Senhor. Talvez você veio nesta noite buscando paz de espírito. Talvez você veio buscando uma cura e Jesus pode fazer desta forma. Mas o que é mais importante? Você ser curado, você ser salvo. O que é mais importante é você ter a sua paz de espírito naquele exato momento e ficar bem e depois ser condenado, como a palavra do Senhor diz, ou você permanecer com esse Senhor que é Jesus. E a Bíblia ainda diz isso, ainda tem promessas para nós. Ele mesmo nos prometeu que se nós nos arrependermos e se nós permanecermos na presença dele, alcançaremos a coroa da vida. Ou seja, tem algo muito melhor para nós. Ele sempre promete quando chama alguém, e Deus tem chamado pessoas aqui. Eu sei por essa palavra que Deus tem chamado pessoas aqui. Deus tem falado com pessoas aqui para viver o propósito de Deus, aquilo que Deus quer. Aleluia, Jesus. Voltando aqui no versículo 39. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou, glórias a Deus, Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Glórias a Deus. Antes de chegar aqui Natanael, a palavra do Senhor diz que Jesus ele chega a Felipe e diz: segue-me. Quando eu vejo essa passagem, a qual Jesus ele fala para Filipe: segue-me, a Bíblia conta sobre Filipe, apesar de que nós não pregamos muito sobre esse discípulo de Jesus, mas eu vou contar só um trecho. A Bíblia diz que Filipe ele estava, depois que Jesus ele morre, ressuscita, aparece para todos os discípulos. A Bíblia diz que existia um homem que estava lendo a palavra do Senhor. A Bíblia naquela época eram os livros de Moisés e alguns profetas. A Bíblia diz que aquele homem não conseguia entender aquela palavra, mas a palavra do Senhor disse que Deus usou Filipe. E Filipe estava em exatamente um local e foi até esse homem arrebatado pelo Senhor. Olha o grau de intimidade que Filipe chegou com Jesus. E o Senhor Jesus levou ele para falar com esse homem e explicar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que naquele exato momento aquele homem é batizado. Deus ele usou Filipe para pregar para alguém que não estava entendendo a palavra do Senhor. Mas irmão, por que você disse isso? Porque Deus ele faz promessa para a gente. Porque Deus ele te chama, mas não te chama para ficar na cadeira. Deus ele te chama e fala para você: é necessário você me seguir. Eu vou te dar um outro exemplo que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz de Abraão ou Abrão. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele fala a Abrão. Quando o pai dele morre, ele estava em certa cidade, e Deus ele fala para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Glórias a Deus. É interessante nessa passagem, porque a Bíblia diz que naquela época, onde que Abraão estava, existia um povo, mas Deus falou: sai do meio da tua parentela e vai viver algo que eu te chamei. E ali Abraão ouviu a voz do Senhor e seguiu a promessa do Senhor. Mas irmão, o que isso quer dizer? Que Deus ele te chama. Ele te chama para viver algo na presença dele. Não só te quer como um momento, ou você na presença dele somente um pouco, somente hoje para te curar, ou muitas das vezes somente hoje para te trazer a paz, ou somente aquilo que você quer muito na sua vida. Às vezes a gente tem sonhos no coração. Você tem sonho, Deus quer realizar esse sonho, mas Ele não só quer realizar esse sonho e pronto, e acabou. Deus tem algo maior para você. E a palavra do Senhor diz que Deus Ele faz infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. Então Deus tem algo maior para você, ainda mais aquilo que você pede. O que você pede para Deus é pouco. Deus ele quer fazer mais. Às vezes Deus te chamou para ser um profeta diante dele. Às vezes o que Deus te chamou foi para pregar para nações. Deus tem promessa para cada um de nós. O que Deus tem chamado você? Aleluia, Jesus. Voltando aqui, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Interessante essa passagem, irmãos. Felipe chega para Natanael e chama ele e fala: olha, conhecemos e achamos aquele qual a palavra do Senhor diz que é o Messias, enviado por Deus. Achamos ele. Fala para Natanael e fala onde Jesus se encontrava. E ele fala: mas pode vir algo bom daquela cidade? E Felipe responde: vem e vê. E quando Felipe chega a Jesus, Jesus fala algo para Felipe que ele não sabia. Verdadeiramente tu és um verdadeiro judeu, e em você não há dolo, não é pecado. Você é verdadeiro, você realmente conhece a palavra e segue ela à risca. Você procura cada dia mais ser perfeito diante da presença do Senhor. O interessante nessa passagem é o que Jesus fala a respeito de você. Será que Jesus olha para mim, para você e fala verdadeiramente você é um cristão? Será que Jesus fala para mim, para você, que verdadeiramente estamos no caminho? E Jesus ele fala para Natanael: verdadeiramente tu és um judeu. Glórias a Deus, interessante. E Natanael responde para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus fala: antes mesmo que Felipe vai te chamar, eu te conheci, eu vi você buscando a minha presença debaixo da figueira. E ele se impressiona e fala, glórias a Deus. Natanael respondeu, versículo 49, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que essas verás. Filipe se impressiona porque Jesus conheceu ele, trouxe uma profecia, uma revelação de que realmente ele era verdadeiro diante da presença, que tinha visto ele debaixo de uma figueira buscando a Deus. E ele responde algo para Filipe: Filipe, tu vai ver coisas maiores. A palavra do Senhor é verdadeira, irmãos. A Bíblia diz que depois de Jesus, os discípulos seguindo a Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez coisas grandes, curou cegos, leprosos. A Bíblia diz que Jesus levantou pessoas de coxo, era coxo. A Bíblia diz que Jesus fez muitas maravilhas e todos os discípulos viram, e Jesus aqui disse que era verdadeiro. O que eu quero dizer para vocês é o quê? O que Jesus prometeu para você já? Porque todo mundo que Jesus chama, todo mundo que vem à presença do Senhor tem uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Se você não viveu ela ainda, tem dois motivos. Talvez não seja o tempo, ou talvez você já saiu da presença do Senhor. Talvez não seja o tempo porque você não está no momento preparado, e Deus está te capacitando, te preparando para chegar a cumprir a promessa em tua vida. Ou talvez não se cumpriu ainda, mas irmão, faz anos que Deus prometeu algo para mim, mas até agora eu estou na igreja esse tempo todo e não aconteceu. Mas será que esse tempo todo na igreja você estava na presença do Senhor? Porque Deus ele prometeu pela infinita misericórdia dele algo para mim. Eu não acreditava em profecia, só contar um testemunho breve, até chegar um dia um colega meu, um irmão em Cristo, cunhado naquela época, falava de Jesus, e eu estava indo para a igreja com ele, e ele acreditava já, ele tinha mais experiência com Deus do que eu, estava mais tempo, e ele falou: olha, Jesus ele fala através de revelações, e tu tem profecias. Só que eu não acreditava ainda, eu era meio incrédulo que alguém poderia falar algo a seu respeito que só você e Deus sabia, ou algo a seu respeito que vai acontecer mais à frente. E naquele culto Deus usou uma mulher para pregar, e eu, na fila de oração, eu orei em espírito a Deus, falei: nossa Deus, quando eu tiver, eu acho que 21 anos, 22 anos, não lembro exatamente, eu quero estar pregando, 20 anos, eu quero estar pregando dessa forma. A mulher só olhou para mim antes de orar e falou assim: olha, não vai precisar você inteirar 20 anos, Deus vai começar a te usar antes para pregar a palavra. E pela infinita misericórdia de Deus, Deus tem cumprido essa palavra, essa promessa em minha vida.
Antes mesmo dos meus 20 anos, o Senhor deu a oportunidade, e a infinita misericórdia dele me alcançou e me deu a oportunidade de poder falar do amor dele. E aonde que eu vou, irmão, se alguém me dá a oportunidade, eu falo do amor de Cristo. Não somente dentro da igreja, mas lá fora também. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que Deus já prometeu para você? Talvez você já esqueceu, porque foram muitas promessas e Deus usou várias pessoas em profecia, muitas das vezes, ou por meio da palavra, para prometer algo para você, e você até se esqueceu, mas Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece daquilo que ele fala. Nós esquecemos daquilo que Deus fala, mas Deus não. A promessa de Deus ainda está de pé, porque a palavra do Senhor diz que passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor de forma alguma virá vazia, mas antes ela faz aquilo que ela veio fazer. Então, se Deus disse algo para você, ela não volta vazia, ela vai se cumprir. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, cresce, coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E realmente aconteceu aquilo que Jesus disse. Realmente aconteceu essa passagem aqui. E eu quero trazer ela para nossos dias hoje. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa passagem da palavra do Senhor. E no versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, cresce, coisas maiores do que essa verás. Coisas maiores do que essa, Deus tem essa promessa para nós, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que crê no Senhor fará obras maiores do que aquele que Jesus fez. Só para lembrar o que Jesus fez, irmãos, a palavra do Senhor disse que tinha um cego, ele clamou quando ouviu Jesus falar, quando ouviu falar de Jesus, ele clamou e falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus chama ele, para ali a multidão e fala com aquele cego e cura aquele cego. Uma das coisas que Jesus faz é curar cegos. Uma das coisas que Jesus faz é curar pessoas de qualquer tipo de doenças e enfermidades. Uma das coisas que Jesus faz e já fez na palavra do Senhor foi ressuscitar mortos, e a palavra do Senhor vai dizer que coisas maiores do que essas, se nós cremos, faremos na presença dele. Mas, irmão, como faço para alcançar essa promessa? É simples, irmão. É muito simples. A palavra do Senhor vai explicar e vai dizer dessa forma. Abra sua Bíblia, você que pode, em Isaías. Glórias a Deus. Capítulo 1. Aleluia, Jesus. Isaías 1. Glórias a Deus. Versículo 18. Essa palavra para você nesta noite. Isaías 1, 18. Eu vou estar lendo para ganhar tempo, amém? Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra, ou o bem desta terra. Essa promessa de Deus é para nós também, irmãos. Não é somente para o povo de Deus daquela época, mas é para mim e para você. Se nós cremos, se nós viemos na presença do Senhor, se nós ouvirmos a presença do Senhor, a voz do Senhor para a nossa vida, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os nossos pecados estejam muitos e sejam muitos em nós, mas existe a palavra do Senhor, diz que existe um Jesus, a qual o João Batista deu testemunho nessa palavra, a qual nós lemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai te limpar, ele tira os pecados a qual se encontra em você. Você vai ter dentro de você arrependimento dos seus pecados, e ele vai te limpar por meio do sangue dele, e vai fazer você viver essa promessa, essa palavra, vai fazer você ver coisas grandes e firmes, a qual a palavra do Senhor diz que se nós clamarmos a ele, ele revelará a nós. Glórias a Deus, essa promessa é para mim e para você. Eu vejo Deus, ele chamando pessoas aqui, chamando para viver algo sobrenatural, não somente a paz de espírito a qual você não se encontra, não tem em si, não somente a cura a qual muitas das vezes você pede a Deus, não somente a mudança em alguém que você pede a Deus, mas coisas maiores do que essa Deus vai fazer na tua vida. Mas é necessário você se arrepender e você buscar ao Senhor.
É necessário, Jesus te chama através da palavra, e a Bíblia diz assim, que quando ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos endurecer nosso coração, mas que nós venhamos ouvir e guardar e nos arrepender de verdade. Quando nós nos arrependemos de verdade e guardamos essa palavra, a palavra do Senhor se cumpre através de nossas vidas. E eu creio que Deus vai fazer assim na vida de cada um que aqui está, se crê na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Em que ou para que o Senhor te chamou? Será que Deus te chamou somente para vir à igreja no dia de domingo? Será que Deus te chamou somente para ficar sentado no banco, ou Deus tem algo maior na tua vida? Eu vejo por meio dessa palavra uma passagem que todos aqui conhecem, de Jonas, a qual a palavra do Senhor diz que Deus dá uma direção para Jonas, o profeta, e fala: Jonas, vai a Nínive pregar. Só que a Bíblia também explica a forma que Nínive era. A Bíblia fala que quando chegava em Nínive não aceitava ninguém, era como Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que não aceitava, Nínive não aceitava pessoas ir pregar ali. E Jonas sabia da situação de Nínive. Ele olha e fala: então eu vou para Tarsis. Ele vai para Tarsis. E a palavra do Senhor diz que chega naquele barco onde ele se encontra. Estou resumindo, irmão, só para não perder tempo. A Bíblia diz que está naquele barco e começa uma tempestade, e chega todos eles clamar a Deus daquele barco, e Jonas lá dormindo embaixo, e ele chega para Jonas e fala: qual é a tua ocupação? Clama ao teu Deus, porque talvez o teu Deus venha dar a resposta e fazer com que tudo para. Só que Jonas, ele sabia, e nós sabemos, que muitas das vezes coisas acontecem em nossas vidas, porque nós muitas das vezes não ouvimos a voz do Senhor. Muitas das vezes você é rebelde com o Senhor e não quer ouvir o Senhor porque o pecado é gostoso, porque você quer viver e continuar vivendo da forma que você quer. Porque com Deus é diferente quando Deus te chama. Porque quando Deus te chama, você tem que largar muita coisa. Quando Deus me chamou, eu tive que largar muita coisa, irmãos, ao ponto de ouvir a mesma promessa que Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E o Senhor falou comigo lá na Bahia, falou assim: olha, Renan, você vai para Campinas. Eu falei: meu Deus do céu, para Campinas? Você vai para Campinas, o seu tio vai te chamar. Eu falei: Jesus, se for o Senhor quem falou comigo, eu não vou falar nada com ele. Quando eu encontro o meu tio, ele fala: olha, vamos para Campinas. Deus, pela infinita misericórdia, no momento eu estava desempregado, teve a desculpa, ele me chamou e falou assim: olha, você está desempregado, vamos lá, pelo menos você faz bico. Só que era tudo da vontade de Deus, irmãos, porque eu conhecia realmente a palavra do Senhor, só que eu estava faltando viver a palavra. E eu orei lá na Bahia mesmo e falei: Deus, eu quero ver o que tua palavra diz. Eu lia que Deus curava e não via cura. Eu estava lendo que Jesus libertava e não estava vendo a libertação. Eu falei: Deus, eu creio no que tua palavra diz, mas por que eu não vejo? Eu não me vejo crescer espiritualmente. E o Senhor falou comigo, falou: olha, você vai para Campinas. Eu falei: se for o Senhor, meu tio vai me chamar, eu não vou falar nada com ele. Ele me chamou. E eu orei ao Senhor durante uma semana, e Deus usava pessoas para falar comigo: olha, vai que eu sou contigo. E eu vim para viver algo que eu estou vivendo hoje. Algo que acontece nessa igreja que não acontece em muitas outras, pela infinita misericórdia. Não porque somos melhores, mas porque acreditamos. Não porque somos mais bonitos do que os outros, não, mas porque acreditamos no que a palavra do Senhor diz. E procuramos viver o que a palavra do Senhor diz. E pela infinita misericórdia, a promessa de Deus que Deus fez lá atrás para mim está se cumprindo mais uma vez. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo. Qual é a tua ocupação, Jonas? Falaram para ele. E ele fala: olha, Deus me chamou, Deus falou comigo para me pregar contra Nínive, eu vim para cá, e o motivo dessa tempestade sou eu. Se vocês me jogarem lá fora do barco, no mar, eu tenho certeza que tudo muda aqui. Deus foi tão misericordioso que não salvou somente o povo de Nínive, mas salvou o povo daquele barco que estava ali. A Bíblia diz que existiam vários deuses, eles adoravam vários deuses, e eles passaram a adorar somente um Deus, porque viu o que o Senhor fez. A Bíblia diz que Deus envia o peixe, engole Jonas e joga lá em Nínive. Ele começa a pregar a palavra do Senhor, e tudo aquilo que Deus prometeu acontece por meio de Jonas. Glórias a Deus. Mas o que eu quero dizer com você é que muitas das vezes Deus te chamou para algo, e você muitas das vezes você procura reter aquilo que o Senhor falou para você. Deus, ele te chamou e falou: olha, é para você trazer a palavra, é para você pregar, é para você ser exemplo. E muitas das vezes você corre daquilo que Deus te chamou. Só que por meio dessa palavra eu venho dizer para vocês que Deus, ele tem chamado pessoas aqui.
Não adianta correr da presença do Senhor, não adianta correr daquilo, do propósito a qual Deus tem na tua vida. Deus, Ele vai cumprir. Não adianta você correr, quanto mais você corre da presença do Senhor, acontece a mesma coisa que Jonas. Eu não posso ser negligente de dizer que não, mas a palavra do Senhor vai dizer que acontecem as coisas. Tem pessoas que sofrem muitas das vezes porque a gente é rebelde, que a gente não quer fazer a vontade de Deus. Só que Deus, Ele tem chamado para você. Deus, Ele tem promessa na tua vida que Ele não esqueceu, e você muitas das vezes esqueceu, mas Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Só que você tem que estar na presença dEle. O que você vai fazer nesta noite, depois de ouvir essa palavra? A palavra talvez eu estou trazendo e você não me considera, mas é a palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo. É a palavra do Senhor. Mas se você acreditar e pegar essa palavra e falar, não, Senhor, eu quero me pôr na posição a qual o Senhor me chamou, Deus, Ele fará coisas grandes e firmes a qual você não sabe. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhes: porque te disse, vide debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Eu tenho certeza que Deus não prometeu uma casa nova. Eu tenho certeza que Deus não te prometeu, não que Deus não possa fazer, mas eu tenho certeza que Deus te prometeu a vida eterna. A vida eterna na presença dEle, se permanecer fiel até o fim. Não é se ficar de qualquer forma, não é se ficar de qualquer jeito, da forma que você quer e acha melhor, mas é da forma que o Senhor quer. E eu sei que é difícil, irmãos, mas Deus tem chamado pessoas aqui para viver a salvação e aquilo que diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é somente você que Deus quer salvar, não é somente você, é você e sua família e todos aqueles que Deus dê a oportunidade para você pregar o Evangelho. Todos aqueles que o Senhor enviar você, que você venha ser boca de Deus para falar da verdade, da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Todos compreenderam essa palavra? Glórias a Deus. Eu peço que todos aqueles que podem ficar de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Foi essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, irmãos. Eu queria, antes mesmo de passar para o pastor Adriano, estar orando em prol desta palavra do Senhor. Glórias a Deus. E também queria fazer o apelo nesta noite. Se tem alguém aqui nesta noite que ouviu a palavra do Senhor, que quer reconciliar com o Senhor, ou voltar, ou aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, que ainda não fez, levante sua mão, venha aqui à frente, vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Se você quiser também estar se unindo a esse ministério, levante sua mão, venha aqui à frente, vamos orar por você. Glórias a Deus, amém. O silêncio diz que não. Vamos orar por essa palavra, irmãos, para que, como a palavra do Senhor diz, que ela venha se cumprir na minha e na tua vida, que não venha ficar somente aqui neste culto, mas que venha ter frutos, amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós venhamos ouvir, meu Deus e meu Pai, a tua voz, Senhor. Nós venhamos lembrar das tuas promessas, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, para que nós venhamos viver o chamado do Senhor em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Toda honra e glória, Pai, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Coloca em nossos corações, Pai, o desejo, Pai, a vontade, Senhor, de buscar mais a tua presença, de viver as tuas promessas, a qual o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e para que teu nome venha ser glorificado, que o Senhor venha alcançar muitas almas através de cada um dos teus servos que aqui estão, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Só nos resta despedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, Pai. Nos acompanhe.